desenvolver suas teorias. Kant foi contemporâneo desse contexto aqui. Isso daqui eu expliquei para os outros primeiros anos, eu acho que só o primeiro C e o primeiro A que estão faltando isso aqui. E lá, há 2 anos atrás, a gente só tinha aula sexta-feira, primeiro C. E muitas vezes a gente não tinha aula, né? Era por meio entusiasmo, às vezes não deu, às vezes a turma faltou, e é normal acontecer isso. Então, essa redação aqui, que era lá do primeiro ano, que a gente explica agora, não é que seja a matéria do primeiro ano, isso daqui faz parte do entendimento que vocês estão vendo. Então vamos lá. A gente começa no primeiro parágrafo, reconhecendo os antecedentes da Revolução Francesa. O que motivou a acontecer a Revolução Francesa? Um detalhe aqui, gente, que eu estava vendo lá no terceiro E, é o seguinte: eu divido as redações, pontuando aqui os parágrafos, porém, o aluno, quando estiver escrevendo, já está no terceiro ano, ele tem uma técnica, sabe muitas vezes que o que eu explico no primeiro parágrafo, às vezes ocorre ser mais de um parágrafo. Eles estão escrevendo mais do que escrevi no primeiro ano. Isso daqui, essa forma que eu comecei a fazer a partir de 2011, para ajudar quem chega no primeiro ano que não sabe nem o que é parágrafo. Foi muito comum acontecer isso. Nos primeiros anos de 2011, eu comecei a fazer isso daqui porque o aluno se perdia na hora de fazer a redação. Agora vocês no terceiro ano, vocês têm condições suficientes de entender quando necessário vocês criarem mais de um parágrafo no assunto do seu ponto. Mas se continuar dessa forma, eu explico, não tem problema. Certo? Sei que vocês daqui a pouco vão fazer redação do Enem, mas a redação do Enem, de vestibular, essas coisas assim, tem limite de linhas. Vocês foram limitados. Escrever no máximo aqui lá, passou daqui lá, já tem problema. Escrever menos do que o que eles pedem lá, a gente é uma pessoa que não tem muito para escrever. Então vamos lá. Antecedência à Revolução Francesa. Na Europa, nesse período aqui, ó, século XVIII, uma crise econômica atingia praticamente todos os tempos. A França, da Europa, também atingia. Essa crise econômica aqui, crise do sistema feudal. Sistema feudal baseado na produção agrícola. O que tem que se entender aqui? As técnicas empregadas na produção agrícola, nesse período da Europa, em qualquer parte do mundo, ainda não tinha avançado o quanto avançou depois da Revolução Pessoal. Vamos jogar uma bola, né? Dani? Você tem atenção, filho? Você não peguei mesmo. Então, olha só aqui. Nenhuma parte do mundo ainda, a produção agrícola havia alcançado o padrão tecnológico de hoje. A revolução industrial ainda não tinha sido discipulada e empenhada na produção agrícola. O que eu quero dizer com isso daqui? Para produzir alimento, ainda nesse período aqui, era a forma arcaica. A produção ainda era baseada na tração animal, não tinha tratores. Insumos agrícolas, como fertilizante, adubo, artificiais, não existiam. Então, a cada ano, a cada safra, menos alimentos se produziam. E o número de pessoas que existiam no mundo era grande. Não era suficiente para alimentar todas as pessoas do mundo nessa época. Bem diferente de hoje. Hoje se produz 5 vezes mais alimento do que a necessidade para consumo. Nesse período aqui, a fome existente, não os países periféricos, não. Os países que hoje a gente considera países pobres. África, por exemplo, América do Sul, por exemplo, mas na Europa, o centro do capitalismo hoje, nessa época, olha a França, está vivendo uma crise de fome.
as pessoas não têm o que se alimentar, porque a produção de alimento, baseada, claro, sempre foi na agrícola, e esse regime econômico aqui, esse sistema econômico aqui era baseado na produção agrícola, não dava conta de alimentar todas as pessoas. A Inglaterra, nesse período, apontava como uma potência imperialista, começando a resolver esse problema. De que jeito que nesse período a Inglaterra começa a dar passo para resolver esse problema? Um dos fatores aqui foi que a Inglaterra exportou, vamos dizer assim, famintos e pessoas pobres da Europa para o resto das suas colônias. Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, algumas regiões da África, recebia colonos ingleses que na Europa não conseguia mais produzir na terra pelo esgotamento da terra, por falta de técnicas que era suficiente para poder produzir alimento. Então olha aqui um exemplo. Ó. Hoje, Nova York, capital financeira do mundo, nesse período aqui, recebia um contingente enorme de ingleses que estavam na Inglaterra passando necessidade. Então essa migração compulsória, forçada, que o governo inglês na Europa faz, principalmente para a América do Norte, é um dos fatores que começa a fazer com que a Inglaterra comece a resolver o problema econômico dela. Estão entendendo isso? Tanto que o nome da cidade de Nova York, New York, é referência a uma aldeia que existia na Inglaterra chamada Yorkshire. Muitos camponeses dessa cidade de York, na Inglaterra, tem esse nome ainda, na época aqui, vivia na miséria da Inglaterra. E o governo inglês transferiu compulsoriamente muito desses ingleses para os Estados Unidos. Quando chega nos Estados Unidos, eles criam uma cidade com o mesmo nome do mesmo dia, uma aldeia mesmo dia. Tranquilos aí? Isso também aconteceu na Austrália, era colônia inglesa na época, Canadá também. Receberam muitos europeus que passavam necessidade, fome. Voltando para a França. A França não consegue fazer o que a Inglaterra está fazendo. A França, com a população maior que a Inglaterra, está assolada pela fome, pela miséria. Esse sistema feudal aqui chega no limite da sua condição de reprodução material. E quando eu falo sobre reprodução material, é um sistema que não dá mais resposta para solucionar os problemas. É um sistema que a nobreza detém o poder, governa com poder absoluto. A população necessitada exige que a classe que domina o poder, que controla a economia, aponte soluções, e não tem soluções a curto prazo, nem a longo prazo, nem não tem projeto nenhum para fazer com que essa situação aqui seja ultrapassada, seja superada. Até chegar em 1789, essa situação que eu estou explicando para vocês, mais ou menos 200 anos nessa situação. No mínimo 200 anos até chegar. A Revolução Francesa não foi, os antecedentes dela não foi coisa de um mês antes, 2 meses antes. Coisa de no mínimo 200 anos antes. Eu expliquei para vocês um teórico lá, a última redação que vocês tiveram no primeiro ano, sobre Jean-Jacques Rousseau, vocês lembram? Que ele explicava, dentro dessa realidade, ele vivia na França, explicava a teoria de Estado dele relacionado a essa realidade aqui. Ele propõe o quê? Que as pessoas deveriam tomar o poder, fazer uma revolução, porque essa situação aqui, sem um futuro promissor, estava fadado a ter mais violência do que já tinha nesse período. Quando se tem uma situação de fome, presta atenção, gente, esse detalhe aqui, generalizada,
antes da pessoa morrer de fome passivamente, ela se revolta. Violência contra a nobreza, não é? Era uma situação que repetia-se quase todos os dias. Que exemplo disso daqui? A nobreza, na situação de crise agrícola, de falta de alimento, essa crise aqui afetava os camponeses, não afetava a nobreza. A nobreza cobrava em espécie, em produtos, impostos, e consumia e vivia do luxo, como sempre viveu. Pouco se importava com a condição miserável da população. 90% da população vivendo em situação precária, e os menos 10% que pertenciam à nobreza e ao clero, gozando das mesmas condições que viveram o tempo todo. Crise para eles não existia. A lenda do Robin Hood, tudo bem que aconteceu na Inglaterra, mas também uma realidade existia na França. O saque dos armazéns que fornecia produtos para a nobreza e para o clero eram constantes. As pessoas mortas de fome, aldeias mortas de fome, saqueavam os impostos cobrados em produtos da nobreza e do clero. E eram reprimidos com muita força pelo exército real. Então essa condição aqui, um dos fatores que antecede a Revolução Francesa. Outro fator é que, mediante a situação aqui crítica, de miserabilidade da população, a Inglaterra e a França, durante muitas vezes, se enfrentaram em guerras. Uma guerra que durou 7 anos, chamada Guerra de 7 anos, entre as duas coroas, fez com que aprofundasse mais a crise que existia na França. Então, olha só, país que está com falta de alimento, miserabilidade total da população, se envolve em uma guerra durante 7 anos com uma potência em condições inferiores. A França perde essa guerra. Perde essa guerra e o resultado dela é o quê? Quando dois termos se confrontam, o lado derrotado arca com os prejuízos da guerra. Então a França assume os prejuízos impostos pela Inglaterra, sem dizer que obriga soldados franceses esfomeados a ir para uma guerra que, de passagem, ninguém escolhe para uma guerra. Soldado, todas as vezes que existe uma guerra, os comandantes determinam os soldados ir para a guerra morrer. Quem cria a guerra geralmente não vai fazer participação do campo de batalha. Obriga a população mais pobre, e aquilo foi diferente, de ir para a guerra. Então o descontentamento em relação ao governo francês é enorme. É enorme. Qual foi o ano que aconteceu? Deixa eu pegar aqui os outros. Data. 1756 a 1763, esse período aqui. Aí abre um parênteses aqui, gente. Essa guerra que durou desse período até esse, entre Inglaterra e França, vai ser a guerra que vai possibilitar os Estados Unidos da América, em 1776, se tornar independente. No dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos se tornam independentes. Vou explicar aqui o que tem relação com isso. Essa guerra aqui dos 7 anos, entre Inglaterra e França, ela foi motivada porque onde hoje é o Canadá, para quem não sabe, o Canadá foi colonizado por ingleses e franceses, certo? A região de Montreal, aliás, a região de Quebec, foi colonizado pelos franceses e Montreal pelos ingleses. Essa guerra aqui determinou que a Inglaterra, vencendo ela, dominasse toda a região do Canadá.
E essa guerra entre Inglaterra e França, por que possibilita a independência dos Estados Unidos? A história é o seguinte: os Estados Unidos já se propunha se tornar independente da Inglaterra há mais tempo isso daqui. E se beneficiou da atenção que a Inglaterra dá à França para aproveitar esse enfraquecimento da Inglaterra, que estava lutando com a França durante 7 anos, para se fortalecer o movimento de independência e atacar a Inglaterra. Entenderam isso aí, gente? Então, enquanto a Inglaterra foi durante 7 anos numa guerra contra a França, o movimento pró-independência dos Estados Unidos se fortaleceu, se beneficiou, que a Inglaterra também saiu enfraquecida numa guerra. A Inglaterra perdeu muitos navios, perdeu muitos soldados na guerra contra a França. Os Estados Unidos, aproveitando esse enfraquecimento momentâneo da Inglaterra, se revolta e consegue a independência no dia 4 de julho. Em determinado momento aqui, olha, de 63 até os Estados Unidos conseguirem independência, são 13 anos. A França apoia os revoltados dos Estados Unidos para criar um novo país. A França foi o primeiro país a reconhecer a independência dos Estados Unidos, com claro sentido de querer provocar a Inglaterra. E essa provocação vai ter um símbolo. A Torre da Liberdade, que está lá em Nova York, foi um presente francês para os estadunidenses. Entenderam isso? Quando os Estados Unidos se tornam independentes da Inglaterra, a França é o primeiro país a reconhecer essa independência. Não basta um país lutar contra a independência, ele também tem que ser reconhecido pelo conjunto dos outros países. E o primeiro país a fazer isso daqui é a França, que foi derrotada pelos ingleses, humilhada pelos ingleses, e aceita, reconhece a independência dos Estados Unidos, foi dia 4 de julho de 1776, para provocar a Inglaterra. E mais tarde, no final desse século aqui, termina a construção da Torre da Liberdade, transporta ela até a América do Norte para presentear os Estados Unidos. Então, quem um dia for lá para Nova York, ler lá a história da Torre da Liberdade, vai ver que é um presente dos franceses para os Estados Unidos. Tranquilos aí? E esse presente que os franceses dão aos estadunidenses vai ser motivo do quê? De mais revolta da população. Você vive na miséria, você perde uma guerra, e o seu governo presenteia um outro país com o símbolo da liberdade, e a liberdade do nosso país. E agora, no momento o Brasil está crítico economicamente, não é? Politicamente e economicamente. Aí o governo resolve presentear a Bolívia com um símbolo de ostentação da riqueza, vamos supor assim. Como que aqui a gente vai receber essa situação? Bem distante aqui, esse exemplo que eu dei, do que de fato aconteceu ali na França. Mas para entender os antecedentes aqui, ó, o que motivaram a Revolução Francesa, é isso aqui. A grave crise do sistema feudal, o sistema econômico baseado na agricultura. A agricultura não consegue mais, as técnicas empregadas na agricultura não são suficientes para produzir alimento de acordo com a necessidade. Então, é um quadro de fome, uma crise estrutural. Agravando a isso, a Guerra dos 7 Anos, que a Inglaterra perde para a França. Essa guerra, a motivação dela é a disputa de terras aqui na América do Norte. A França perde. Perdendo a guerra, ela tem que arcar ainda com os prejuízos dessa guerra. Dessa guerra aqui de 7 anos, surge a independência dos Estados Unidos. Esse 4 de julho até 2012, tinha como referência a data mais importante a independência dos Estados Unidos. A partir de 2012, quando o Corinthians ganha a Libertadores da América, passa a ser a data mais importante a Libertadores da América, certo? Certo, Leonardo? Certo. A independência dos Estados Unidos ficou secundária, concorda? Mas foi isso, né?
Faz favor, ganhou 10 por Você lembra? Motivou o fato que aconteceu 14 de julho de 1789. Vocês já ouviram falar da queda da Bastilha? Já ouviram? Já estudaram alguma... Eu falei, mas não entrei em detalhes, agora vai ser os detalhes, certo? A queda da Bastilha. O que foi isso daqui? Bastilha era a torre de uma prisão que ficava nos arredores de Paris e ia ficar confinado na Bastilha, ia para a Bastilha, os presos políticos. Não era uma prisão comum, para preso comum. Ladrão, assassino, só presos políticos ficavam ali. Era uma prisão de segurança máxima, vamos dizer assim. A pessoa que entrava para ser preso ali, ela, aos poucos, ia deixando de... ia perdendo uma alimentação por dia. Por exemplo, entrava nos primeiros meses, almoço, café, almoço e janta. Depois tirava a janta. Passava um tempo e tirava o almoço. Até ficar na água e pronto. E sem ter acesso à luz do sol. Então, quem assistiu o filme, ou leu o romance Conde de Monte Cristo, quem assistiu o filme? Assiste, é um filme muito bom. Belíssimo esse filme. A pessoa, quando saía da cadeia, dessa cela, quando saía vivo, ela saía cega. Porque ficar na escuridão durante muito tempo, sem ter contato com o fim do dia, e quando você tem esse contato repentino, causa cegueira. Vocês viram aí recentemente lançaram um filme e assistam que é bom, esse ainda não assisti. Mas pelo trailer, explicação daqueles chilenos que ficaram soterrados na mina, lembram disso? Que para eles serem resgatados, quando eles foram resgatados, antes de chegar à superfície, receberam óculos de proteção especiais para eles não ficarem cegos. Não certo? Quando eu comecei a assistir o Chile, já sabia o problema disso, mas lá na época da Bastilha não tinha essa preocupação. Então o cara ficava cego. Tá? Quando conseguia sair? Então o que aconteceu no dia 14 de julho de 1789? Em uma das praças, a praça central lá de Paris, na época, esqueci o nome dela, um oficial de dia. O que é o oficial de dia? O tenente que está responsável por passar as informações da guarda real. Ele ia ler em praça pública os decretos do rei, mais ou menos aqui 11h30, antes do meio-dia. E quando ele ia fazer isso, um monte de pessoas, um monte de populares, ia para essa praça ouvir o decreto do rei, na esperança de que o rei decretasse algo que amenizasse o sofrimento do povo. Como, por exemplo, abaixar o preço do pão, destinar alimento para bairros, aldeias que estavam famintas. Era sempre essa a preocupação da população, dos populares que iam para essa praça, para ouvir os decretos. Raramente o decreto vinha com esse teor, mas era um dia, 14 de julho, rotina, todo mundo se concentrou lá, o tenente do dia, o oficial do dia, começa a ler o decreto. Um monte de baboseira, por exemplo, o nome da rua tal vai ser mudado, coisas que a maior parte do que meu não tinha serventia ali. O último decreto que ele lê é o quê? Determinação do rei para executar 3 presos políticos que estavam na Bastilha, por enforcamento não, decapitação, machado. O rei decreta a execução de 3 presos políticos. A população se revolta. E termina ali a leitura da ata do dia. A população que foi para a praça aguardar alguma determinação para amenizar o sofrimento da população, não escuta o que eles preferiam ouvir e escuta uma determinação de uma execução sem julgamento, uma execução sumária de 3 presos políticos. O preso político, gente, luta contra o governo, questiona justamente a situação da qual a população está passando. O que acontece com esse pronunciamento? Quando o tenente do dia dá boa tarde para todo mundo,
finaliza a leitura, o que a população tinha em mãos para servir como armas, começa a ser atirado contra o público. O público é a parte onde a pessoa faz a leitura. Ele tem que sair dali foragido. A população pega cabo de enxada, madeira, pedra, qualquer coisa que serve como arma, se revolta. Ali tinha umas 200 pessoas. Mais da metade começa a revoltar e depredar tudo que é símbolo, que corresponde à monarquia e o clero. E eles vão sentir a Bastilha. Para quê? Para tomar a Bastilha e resgatar, soltar todos os presos políticos que estavam lá. E eles vão fazer isso. A distância era mais ou menos uns 20 quilômetros de distância lá de onde eles estavam, até a Bastilha. E por onde eles passavam, mais pessoas se juntavam. E a guarda que tentava barrar multidão de gente era atropelada, tomavam as armas deles, ou eles se rendiam, se juntava à multidão, ou eram massacrados. E a cada posto, assim, por exemplo, um setor de arrecadação de impostos para benefício da realeza, eram encontrados, os funcionários eram massacrados, tudo que tinha ali era saqueado. Mosteiros da igreja, eles saqueavam as adegas, os melhores vinhos, os melhores queijos, os pães que serviam para abastecer os mosteiros, foram saqueados. Os padres, os presos que se opunham contra a multidão, eram enforcados e linchados ali mesmo. Por que essa revolta contra a igreja? Porque a igreja fazia o papel do quê? De defender a nobreza, de justificar para o camponês que assim foi, assim sempre será, é a vontade de Deus que manifesta, a fome que eles estavam passando é por motivo de punição religiosa, algo que vocês fizeram que Deus está punindo por vocês agora. Os nobres têm sangue azul, são escolhidos por Deus, mas essa justificativa não se dá nós. Ainda mais quando se deparavam com aquele moceiro, pode acordar aí, vai dormir. Quem está dormindo pode levantar. Estou contando a história do cara que nós tínhamos, vocês têm que anotar isso. Então, onde eles alcançavam esses mosteiros e saqueavam o armazém de alimentos que eles tinham, viam quanto dos trabalhos que eles faziam estavam concentrados em riqueza nesses mosteiros. Só um parênteses aqui. Quem vai para a França, viaja, consegue ir lá para Paris, quando vocês tiverem condições de fazer isso, nos bairros de Paris, gente, todas essas coisas que eu estou citando para vocês estão vivas até hoje. Em que sentido? São marcos históricos. Normalmente as pessoas sentam num café que foi uma adega nessa época, um mosteiro que foi dessa época, que viraram hotéis, viraram pousadas. Não é à toa que Paris é a cidade mais visitada do mundo. O turismo de Paris é um turismo que relembra todos que estão a partir desse momento, até anterior a isso. Mas a mesma característica? Muitas coisas modificaram, né? Onde tem o Champs-Élysées lá, foi reformado depois aqui, mas os bairros mais distantes, os mais antigos assim, muita característica dessa. As igrejas que ainda existem, foram transformadas, guardam muito mortes nessa época. Não tinha o hábito da época de enterrar pessoas. Não tinha o hábito de enterrar as pessoas aqui nesse período. Começa a ter que enterrar as pessoas devido à grande quantidade de cadáveres que foram sendo empilhados. E só começa aqui. Aqui foi o estopim. Então, um detalhe aqui também. Achar que a Revolução Francesa acontece em 14 de julho, pronto, acabar? É assim que tem que se entender. Olha os antecedentes que eu expliquei para vocês, que são somatória de praticamente 200 anos de fatores que vão de geração em geração, esgotando e tal. Aqui foi uma gota d'água no copo para transbordar. E quando isso daqui transborda, sai do controle. Sai do controle. As chamas dos prédios públicos pegando fogo, da Bastilha, por exemplo, demonstram, dá sinal a 100 km de distância. Os camponeses que estavam distante do país vê aquilo
E na época não tinha celular, WhatsApp, essas coisas para comunicação rápida. Lógico. A fumaça que chamava, a violência que tinha, todo mundo em direção ao país. Ou na própria administração da sua aldeia que se vivia, as pessoas estavam estavam formando massas para detonar todos os símbolos da nobreza e do clero também. Muita gente morreu. Tem textos escritos da época, lá na época, que demonstram lá padres sendo enforcados com a própria tripa. Violência. Vocês não imaginam o que nós estamos dentro daqui. Pelo relato que é passado e pelo que gravou ali, não tem como controlar a população quando está dessa forma. Então, isso é o primeiro parágrafo, gente. Segundo. O segundo, eu começo, mas eu vou terminar na próxima aula. Girondinos, jacobinos e sans-culottes. O que era isso daqui? Eram os grupos que mais tarde, girondinos e jacobinos, vão formar partidos políticos na França revolucionária. Mas esses girondinos aqui, de onde vem a palavra? Gironda. Gironda, gente, significa pequenos comércios, pequenas granjas. Você sabe o que significa granja? Não, mas nesse sentido aqui, não é a da galinha. Nesse sentido aqui, lá na França, granja, essa lição pra vocês aprenderem. São chácaras pequenas. Propriedades rurais que produzem, além da galinha, produz o queijo, produz o vinho. Os pequenos comércios e as pequenas granjas era propriedade dos girondinos. Esses pequenos comerciantes, esses pequenos produtores, eram os que mais se revoltavam, mais afetados pela nobreza. Por quê? Eles eram obrigados a sustentar a nobreza. E a cada ano que passava, menos sobrava para eles. Certo? Então, no momento da Revolução Francesa, quando estoura a Guerra Bastilha, os girondinos apoiam as massas, começam a liderar as massas. Certo? Então, aí na hora que vem, eu estudo jacobinos e sans-culottes.